tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é com Marcelo Borges, diretor de Condomínio e Locação da ABAD, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. Vamos falar sobre temas super polêmicos, atuais, mas vão ser esclarecedores. Não é isso, Marcelo? E obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Cristiane. Eu agradeço efusivamente o fato de estar participando desse seu programa. Sempre é uma honra aceitar e receber esse seu convite. Espero, que a gente possa aproveitar esse período, essas horas, para que a gente elucide algum dos pontos polêmicos que vão ser destacados. Tá? Então, foi um grande prazer. Poxa, obrigada. Estou emocionada. E vamos começar com o IVAR, que é um novo índice para corrigir a locação residencial, não é isso? Como o impacto disso para o mercado? O mercado ficou dividido? Eu queria, nesse primeiro bloco, a gente aproveitar o IVAR. Temos também a Assembleia, que você explicou no bastidor, que não é virtual, o ideal é a gente chamar de Assembleia Eletrônica, para já irmos nos acostumando com esse termo. Queria saber das máscaras que a cidade do Rio não precisamos mais usar, mas como fica no condomínio? Isso tudo. E além também que você comentou que a gente podia discutir sobre os animais, nos condomínios com a nova lei. Então, o IVAR, como é que está o índice no mercado? É importante que a gente enfatize que o IVAR, que nasceu agora no início do ano, criado pela Fundação Getúlio Vargas, é o índice de variação de aluguéis residenciais. Portanto, no primeiro momento, ele faz a medição da evolução das locações residenciais e não se envolve, então, nas medições das locações não residenciais, as chamadas também locações comerciais. A lei de locações, ela não estabelece um índice pré-determinado para a fixação de reajuste nos aluguéis aqui no Brasil, que é a Lei 8.245/91 não estabelece um índice pré-determinado. O mercado adotou, desde 1989, até antes da legislação de locação, que é de 91, o IGPM como sendo o índice majoritariamente escolhido para o reajuste de aluguéis no Brasil. O IGPM foi o escolhido, foi o eleito, desde então, por ser o índice geral de preços do mercado. Então ele mede a evolução da inflação, a evolução dos preços, tanto na relação de consumo como também nas demais cadeias produtivas do Brasil, sobretudo produção agrícola, produção também de construção civil. Então acaba sendo uma média de consumo, construção civil e do mercado produtor, do mercado de commodities. Então, o índice escolhido até então. O IGPM, nos últimos anos, pelo menos nos últimos 2 anos, 2020 para cá, por conta da variação cambial forte, puxado pelo dólar, o que fez com que houvesse um impacto no preço das exportações no Brasil, apresentou realmente percentuais bem elevados no final de 2020 para cá. E isso, lógico, que assustou e impactou na relação locatícia. Os inquilinos sendo aí apresentados com reajuste, às vezes até de 35%, talvez tenha sido o percentual maior que o IGPM apresentou nesse período que eu falei, ficaram assustados. E as negociações começaram a surgir com seus proprietários. Isso fez com que a Fundação Getúlio Vargas se mexesse para tentar achar um índice que pudesse ficar mais afetado à locação, que não ficasse tão contaminado com outros indexadores, com outras medições da cadeia produtiva brasileira, ou seja, ficasse tão somente afetado a evolução da locação. Surgiu o IVAR. Para retratar mesmo a realidade, vamos dizer. Isso, e surgiu o IVAR, que a gente vê até com bons olhos, só que a gente tem aí algumas ponderações que devem ser destacadas. Primeiro, pelo fato de ser apenas para aluguéis residenciais. Então, a gente já cria uma certa separação. Se eu estiver fazendo um contrato de locação não residencial, ou seja, um contrato de locação comercial, eu não uso IVAR. Se eu tiver que fazer uma locação residencial, eu uso IVAR. Então, a gente já cria um ambiente para que a gente separe
a utilização desse índice para duas espécies distintas de locação. A segunda é que hoje o IVAR ele não tem uma medição nacional, né? Ele faz essa medição de variação do preço da locação em 4 capitais do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Né? Então, é só sobre essas 4. E o Brasil, né, como todo mundo sabe, o Brasil ele tem dimensões continentais, né? Existem distinções, né, do mercado locatício em vários centros do Brasil, né? E são variados de acordo com a qualidade construtiva, a localização do imóvel, a sua conservação, idade do imóvel, e tem uma variação muito grande, né? Para a gente ter uma ideia, né? Curitiba, né, que é uma cidade que não está abraçada pela medição do IVAR, teve uma variação, né, de locação muito distinta da de São Paulo, por exemplo, muito distinta de Belo Horizonte, e por aí vai, Florianópolis, Recife, Fortaleza, que são capitais importantes, onde o mercado de locação ele é pujante, mas estão fora da medição do IVAR. Então, essa é uma ponderação que a gente tem que sempre fazer, ou seja, será que todos os centros do Brasil, o uso do IVAR vai ser bom? Eu diria até que não. É melhor, se você quer utilizar o IVAR, que fique, então, afetado essas 4 capitais, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro, até que o IVAR, né, possa realmente expandir a sua medição para os demais centros. Tá? Então, essa é a observação primária que a gente faz. Tá, e aí acabei te cortando, desculpa, mas, por exemplo, então, nessas outras regiões, vamos dizer assim, que não está, né, ainda neste momento, ainda não está sendo contemplado para o cálculo do índice, vamos dizer assim, levar em consideração, o IGPM continua. Porque assim, o IGPM ficou com aquela coisa, né, do índice da correção do aluguel, né? Sempre ficou ali com aquela já há muitos anos. Então, qual seria a orientação até para poder fazer de forma correta, para que aquele proprietário, né, e até mesmo o inquilino que, né, vai alugar também não se sinta prejudicado, né? E vice-versa, né? O proprietário e o inquilino também, de repente, por não pagar mais ou pagar menos, e o proprietário não se sentir prejudicado também, enfim. Perfeito. Desde que o IGPM passou a apresentar percentuais altos, né, no final de 2020 para cá, o índice que tem sido escolhido pelas partes é o IPCA, né? Que é o índice de preços, né, ao consumidor amplo, né? Então, não é nem ao consumidor final, né? Como o IPC, então o IPCA. Então, o IPCA acaba apresentando para a gente um índice inflacionário mais perto da realidade. Então, tem sido o índice escolhido, né? Nos demais centros, né? Tem sido o índice que tem equilibrado a relação locatícia. Mas, Cristiane, eu sempre sou favorável a que a gente não fique preso a um índice. As negociações, sobretudo quando se vai celebrar um contrato de locação, elas sempre têm que ter primazias, né? Primazias nas negociações. Então, que cada locador e locatário, entendendo o momento onde a locação está sendo celebrada, né, na qual a locação está sendo celebrada, escolhe o índice que é mais equilibrado para aquele período. Porque tem algumas, nessa evolução temporal do uso do GPM, tivemos momentos que o GPM foi menor do que o IPCA, né? Em alguns períodos... Exato. Isso, alguns períodos, Cristiano, o GPM deu negativo, né? Quando a nossa balança comercial está de alguma forma desequilibrada, o GPM nosso está negativo, né? A gente está vivendo agora uma baixa do dólar, né, que a gente está acompanhando, né, que o dólar está baixando, né, periodicamente. Existe uma tendência, então, de queda desse GPM, né, em razão do não impacto da variação cambial na medição do GPM. Então, é aí que vem o equilíbrio, aí é que vem a grande necessidade de negociações entre as partes, que as partes possam entender o momento econômico do país na celebração do contrato para a utilização do índice correto. Então, o IVAR, ele é bem-vindo, né? Ele é mais um dos índices, né? Então, vamos falar IGPM, IPCA e IVAR. Nós temos 3 índices que talvez possam ser utilizados
de acordo com o local onde a locação está sendo celebrada, né? O momento econômico do país e, evidentemente, a sensibilidade das partes na hora de estabelecer um desses 3 índices. Tá. E aí eu queria, aproveitando sobre isso, e perguntar assim, os contratos que já estão, é possível trocar, por exemplo, os contratos que estão vigentes, é possível através dessa negociação mesmo, né, da relação entre proprietário e inquilino, com a administradora, né, fazendo essa interface entre eles, se mudar o índice, ou são para contratos novos? Como é feito isso? A gente sabe que na pandemia, né, houve essa flexibilização das partes, claro, o que se não chegou no consenso teve que ir para a justiça, mas a gente trouxe aqui, vimos que boa parte estava sendo assim amigável, né? Porque ninguém esperava o que a gente viveu, né? E está vivendo ainda, né? Mas agora de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, tranquila. Como é que a gente faz assim? A gente pode sugerir, é melhor esperar ou é só para contrato novo? Qual é a sua orientação? Qualquer alteração contratual é possível, desde que se faça um aditivo, né, entre as partes para alterar aquela cláusula do contrato de reajuste, escolhendo um outro índice, né? Então, isso é absolutamente possível. Ou até, se não quiserem fazer um aditivo, apenas no momento da negociação, no período em que fizer aniversário o reajuste do contrato, as partes negociaram, não vou utilizar o IGPM, né, porque o IGPM está alto nesse momento, vamos utilizar aqui o IPCA. Aí não há necessidade de fazer um aditivo, apenas eu estabeleço que naquele período, né, naquele mês, eu não vou utilizar, né, o índice do contrato, utilizando um índice mais equilibrado. Isso que tem acontecido na prática, né, Cristiane? Ninguém está correndo fazendo aditivos contratuais, né? Está havendo, assim, uma boa adesão às negociações, né? Até como eu estou reajustando para baixo, né? Como o locador está abrindo mão, né, de um índice que estaria melhor para ele, para um índice menor para o locatário, mais benéfico para o locatário, então não há necessidade de aditivo contratual. Alguns estão fazendo e outros não. O ideal, como você bem falou, é evitar a judicialização. A gente tem visto, né, decisões judiciais, quando o locador ele é um pouco rigoroso e não quer fazer negociação, querendo utilizar, né, o índice do GPM, que ele é de direito de contrato, quando o inquilino tem judicializado, o judiciário tem sido sensível, né, em determinar o não uso do GPM. Né? Isso tem acontecido na maioria das decisões judiciais. Então, o ideal é não deixar que a situação se judicialize. Tá. E aí, aproveitando, porque também não tem como falar de locação sem falar assim, por exemplo, como é que principalmente em tudo, né, que a gente atravessou, a gente sabe que o mercado de locação também ficou aquecido também, como o mercado de compra, né, compra e venda no período. As pessoas precisavam morar num imóvel um pouco maior, uns optaram por comprar, outros optaram por alugar e por assim vai, porque tudo, né, foi uma revolução. Escritório em casa, filho com aula online também, aquela coisa toda. E assim, a garantia, que a gente também sempre foi o tradicional fiador, né? A figura do fiador, que às vezes é desagradável ter que pedir para um parente, geralmente um parente ou um amigo, mas as outras garantias também aumentaram também com a pandemia? Assim, ficou mais flexível? Talvez a pergunta mais correta seja essa da minha parte. Sim, eu diria, Cristiane, que a garantia que mais aumentou no período pandêmico para cá, que já estava com uma tendência de alta, é a caução, que até então é uma garantia muito marginalizada, né? Sobretudo pelos locadores que não entendiam, né, que essa era uma garantia importante, uma garantia que pudesse dar a ele uma segurança no momento em que há uma inadimplência no contrato de locação, né? Mas, né, em virtude do mercado ofertado, em virtude do grande número de imóveis que passaram a ficar ofertados para locação e da fiança gerar insegurança por parte de quem é fiador, né? Hoje em dia, cada vez a gente vê um número menor de pessoas aceitando ser fiador de alguém. A caução acabou sendo, né, talvez a garantia que mais cresceu
do período pandêmico para cá. Tá? O seguro-fiança também teve um bom crescimento, mas a gente ainda tem um problema de custo com relação ao seguro-fiança, né? Os inquilinos, eles se assustam um pouco com o custo, e aí a gente, né, sempre fomenta para o locador que seja sensível até para dividir esse custo com o inquilino, ou até em alguns momentos bancar o custo do seguro-fiança, porque é muito bom para o locador. O seguro-fiança talvez seja a garantia mais ampla, né? A mais segura para o locador, o seguro-fiança. Então, é ideal que o locador tenha essa sensibilidade ou de dividir, ou em alguns momentos bancar o seguro-fiança, porque ele é favorável, que se deixar só para o inquilino, realmente a tendência é que o inquilino se afaste do seguro-fiança em razão do custo. Tá? Mas a caução hoje responde pela segunda maior garantia do país. A fiança ainda assim, a fiança ainda é a garantia que responde pela maioria dos contratos de locação do país, sejam locações residenciais ou não residenciais, e hoje a caução está em segundo lugar, tá? Ela já ultrapassou o seguro-fiança. Não, realmente é surpreendente, ainda bem que eu perguntei. E assim, essa caução, quando você coloca, é aquela que a gente já conhecia lá atrás, até 3 meses de depósito, segue dessa forma ou mudou um pouquinho? Não mudou, né? A caução, que a caução é um termo técnico da lei, mas a gente, no lugar comum, na linguagem comum, a gente fala depósito. Depósito, você lembrou muito bem, né? Até para alcançar o público que está nos assistindo, né? Caução é um nome técnico na legislação, mas, assim, né? Popularmente chamada de depósito, né? E aquilo que a legislação fala, que é o depósito de 3 meses, valor do aluguel, que fica, né, numa conta de poupança, aí ao final da locação, caso não tenha nenhum problema, nenhum inadimplemento, nenhum dano ao imóvel, esse valor é devolvido ao inquilino com a correção da poupança. Então, em tese, o inquilino não perde aquele dinheiro, né? Aquele dinheiro lhe é devolvido, né, ao final da locação, ao término da locação. O título de capitalização também, né, teve lá o seu crescimento, muito parecido com a caução, né? Você compra um título bancário, né, deposita ali, né, tem pedido em média 10 vezes o aluguel, abre-se o título de capitalização. Da mesma forma, quando no encerramento da locação, se não tiver inadimplência, se não tiver nenhum dano no imóvel, sem nenhum problema, você vai e resgata aquele título de capitalização com todas as correções. A correção acaba sendo melhor do que a poupança, né? Em termos de rentabilidade, é melhor do que a poupança, se resgata aquele título, né? Para as grandes locações, né? Para as locações mais importantes, o título tem sido bem utilizado. A gente tem visto um crescimento do título de capitalização, tá? Mas como a caução acaba sendo, ou o depósito, né? Acaba sendo mais popular, o crescimento do depósito, o crescimento da caução é maior, né, de todas as garantias nesse momento. Poxa, interessante, uma reviravolta, né? Interessante para o setor, né? Porque realmente é constrangedor a gente pedir para um parente ou para um amigo, né? A pessoa, em alguns casos, às vezes, tem locais que pedem até 2 imóveis, como ser proprietário de 2 imóveis, enfim, é bem complicado. Olha só, estamos chegando ao finalzinho do primeiro bloco e queria fazer um pequeno intervalo para a gente voltar falando sobre as assembleias eletrônicas, máscaras e os animaizinhos, os pets também. Fiquem aí que a gente já volta.